Ele estava prestes a perder tudo, até que ela apareceu. Mas será que o amor dele será suficiente para salvar o que já está quebrado? Prepare-se para uma história de reviravoltas, emoção e decisões impossíveis. Não deixe de ver o que acontece no final. Se inscreva no canal agora para não perder o próximo capítulo dessa jornada incrível. Lucas nunca imaginou que seu dia comum na fazenda se transformaria em algo tão fora do comum. O sol ainda estava baixo quando ele viu uma figura no horizonte. Primeiro achou que fosse alguma sombra da tarde, mas logo percebeu que era uma mulher, quase arrastando os pés pela estrada de terra. Ela parecia perdida e com o rosto pálido. Quando ele se aproximou, o coração dele apertou. "Oi, moça. Você tá bem?" Lucas perguntou com a voz suave, tentando quebrar o silêncio do campo. A mulher olhou para ele, mas parecia que não reconhecia quem ele era. Ela estava tão cansada que mal conseguiu dar um sorriso. "Eu não sei", ela murmurou. Olhos vagando sem foco. Ela não parecia saber onde estava. Lucas, com o coração apertado, se aproximou mais, tentando ajudá-la. "Vem cá, eu te levo até minha casa. Você está precisando de água, né?" Ela fez um movimento com a cabeça sem dizer uma palavra. Lucas a pegou pelo braço e a conduziu até a pequena casa que ele morava sozinho. No caminho, ela mal conseguia andar, e Lucas se perguntava o que poderia ter acontecido com aquela mulher. Onde ela estava antes? Por que estava tão fraca? O que a havia feito ficar ali, perdida no meio do nada? Quando chegaram à casa, Lucas a ajudou a se sentar na cadeira mais próxima da mesa de madeira. Ele correu até a pia para encher um copo de água e trouxe até ela. "Bebe um pouco. Vai ficar tudo bem", ele disse, tentando tranquilizá-la, mas a mulher parecia não ouvir. Ela olhou para o copo, mas não fez nenhum movimento para pegar. "Meu nome é Lucas", ele continuou, forçando um sorriso. "E você? Como se chama?" A mulher olhou para ele por um tempo. Como se tentando lembrar de algo. Por fim, ela respondeu com a voz falha. "Sofia. Meu nome é Sofia." "Tá tudo certo, Sofia. Fica tranquila, vou te ajudar", Lucas disse, tentando acalmá-la, mesmo sem entender o que estava acontecendo. Mas uma coisa ele sabia com certeza: ele não podia deixá-la ali sozinha. Sofia olhou para ele com um olhar perdido, como se estivesse tentando encontrar alguma resposta, mas não conseguiu. Por alguns segundos, o silêncio tomou conta da casa. Só o som do vento no campo podia ser ouvido. Lucas não sabia o que fazer, mas sentiu que algo não estava certo. Algo estava errado, e ele sentia que precisava descobrir o que tinha acontecido com aquela mulher. O dia passou devagar. Lucas fez o possível para cuidar de Sofia, oferecendo-lhe comida, tentando acalmá-la e conversando, embora ela quase não falasse. Cada vez que ele perguntava algo, ela ficava em silêncio, como se as palavras estivessem presas em sua garganta. Mas a cada olhada furtiva, ele via o medo em seus olhos, um medo profundo, algo que não se explicava. Naquela noite, depois de um jantar simples, Lucas se sentou ao lado de Sofia, enquanto ela se encostava na cadeira, parecendo mais cansada do que nunca. "Você não precisa ficar assim, Sofia. Você está em segurança agora, tá? Eu cuido de você", Lucas disse, tentando convencê-la de que ali, no campo, ela poderia descansar e se recuperar. Ela olhou para ele com um sorriso fraco, mas algo no seu olhar ainda estava distante. Lucas sentiu uma pontada de preocupação. Algo não estava certo. Ele sabia que o corpo dela parecia frágil, mas o comportamento dela era o que realmente o incomodava. Sofia estava com medo, mas de quem? E por quê? "Sofia, você não precisa falar se não quiser, mas..."
Lucas hesitou, sem saber como abordar o assunto. Você pode me contar o que aconteceu? Como veio parar aqui? Sofia parecia hesitar, e Lucas sabia que não era o momento certo. Ela olhou para as mãos, como se estivesse procurando palavras, ou tentando entender o que se passava em sua mente. Eu não me lembro de muito. Ela começou, a voz trêmula. Eu estava fugindo de algo, alguém. Não posso voltar lá. Lucas se inclinou para a frente, mais curioso do que nunca. Fugia de alguém? De quem ela estava falando? Ele sabia que não poderia forçar as palavras dela, mas o mistério estava começando a tomar conta de sua mente. Ele queria ajudar, mas agora, com essas poucas palavras, sentia que a situação era bem mais complicada do que ele. Imaginava. Eu entendo, Lucas respondeu com calma, tentando manter a confiança. Mas, Sofia, você está aqui agora, e eu vou ajudar. Você não precisa ter medo. Sofia olhou para ele com os olhos marejados, como se quisesse acreditar no que ele dizia, mas algo a fazia se fechar ainda mais. Ela virou a cabeça para o lado, e Lucas percebeu que ela não queria falar mais sobre isso. Tudo bem, a gente vai dar um passo de cada vez, ele disse, levantando-se e indo até a janela. A noite estava fria e silenciosa lá fora. Ele sabia que havia mais coisas escondidas, mas não sabia ainda como chegar até elas. Algo estava acontecendo, algo que ele não conseguia entender, mas tinha certeza de que Sofia estava fugindo de algo terrível. O que era esse segredo que ela carregava? Quem era o verdadeiro inimigo? E mais importante ainda, como ele poderia ajudá-la se ela não se lembrava de nada? Lucas sentia que as respostas estavam mais próximas do que imaginava, mas a cada minuto que passava, ele sentia que algo se aproximava, algo que ele não podia controlar. Eu sei que você está se perguntando o que vai acontecer com Sofia e com Lucas. A história dele só está começando, e você não vai querer perder o que vem por aí. Se você se emocionou com esse começo, imagina o que vai rolar nos próximos capítulos. Então já deixa o seu like aqui e se inscreve no canal para acompanhar tudo em primeira mão. Prometo que você não vai se arrepender. Ah, e compartilha com alguém que precisa ver essa história também. Vamos juntos nessa jornada. A manhã seguinte chegou mais fria do que o habitual. Sofia estava deitada na cama improvisada, olhando fixamente para o teto. Lucas tinha preparado o café, mas sabia que ela não estava com apetite. Por mais que tentasse conversar, ela ficava em silêncio, com os olhos vazios. Parecia que cada palavra dele era uma tentativa em vão de trazer de volta algo que ela queria esconder. Eu trouxe o café. Vai precisar de forças para se recuperar, Lucas falou. Colocando a xícara na mesa ao lado dela. Sofia levantou a cabeça lentamente e olhou para o café, mas não o tocou. Seus olhos estavam mais distantes do que nunca, como se ela estivesse olhando para algo que ele não conseguia ver. Lucas se sentou ao lado dela, com um suspiro de preocupação. Você quer falar sobre o que aconteceu? Sei que não deve ser fácil, mas não vai ser pior se continuar calada, sabia? Disse ele, com um tom suave, tentando não forçar nada. Sofia olhou para ele e Lucas podia ver que ela estava lutando internamente. Finalmente ela quebrou o silêncio. Eu não sei por onde começar, Lucas. A memória está tão distante, mas eu tenho flashes, coisas que não entendo. Eu fugi de alguém, de um lugar, mas não lembro o porquê. Lucas sentiu um frio na espinha. Fugia de alguém. O que seria tão grave a ponto de ela perder a memória? Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que não poderia pressioná-la. Ela estava lidando com algo que nem ela mesma compreendia. Eu não sou
psicólogo. Mas sei que o que você está sentindo é algo profundo. Você não está sozinha nisso. Vai ficar tudo bem. Você tem a minha palavra. Lucas disse com convicção, tentando mostrar que poderia ser uma fonte de apoio. Sofia olhou para ele com um olhar misto de gratidão e dor. Eu não sei se posso acreditar em ninguém agora. Eu perdi tanta coisa. Pessoas, lugares, lembranças. As palavras dela ficaram suspensas no ar. A tristeza era palpável e Lucas sentiu uma vontade de proteger aquela mulher que ele mal conhecia, mas que parecia tão frágil. O que ela tinha perdido? Por que ela estava tão assustada? Não importa o que tenha acontecido antes, Sofia. O que importa agora é o que a gente vai fazer daqui para frente. E isso, eu posso te garantir, você não vai precisar enfrentar sozinha. Lucas falou com firmeza, com uma sinceridade que surpreendeu até a ele mesmo. Sofia fechou os olhos, respirando fundo, como se estivesse tentando encontrar forças em algo que não. Sabia se ainda existia dentro dela. Quando finalmente abriu os olhos, parecia um pouco mais tranquila, mas a dor ainda estava lá, guardada, esperando para ser resolvida. Eu não sei o que aconteceu, Lucas, mas vou tentar confiar em você. Só não me deixe ir embora, por favor. Não agora. Lucas a olhou com um sorriso tranquilo, segurando sua mão com gentileza. Eu não vou deixar você ir embora, Sofia. Prometo. Enquanto os dois se sentavam ali, no silêncio da casa simples, Lucas sentia que sua vida mudaria para sempre. Ele não sabia ainda o quanto seria difícil, mas sabia que, a partir daquele momento, ele faria de tudo para ajudar Sofia a enfrentar seu passado e suas sombras. O dia estava calmo, mas Lucas sentia que algo estava prestes a acontecer. A casa estava silenciosa, com apenas o som do vento passando pelas árvores. Sofia estava deitada no sofá, tentando descansar, mas Lucas podia ver que ela estava agitada, como se algo estivesse pesando sobre ela. Ele estava tentando entender o que estava acontecendo, mas ela ainda não parecia disposta a falar. De repente, o som de uma batida forte na porta interrompeu o silêncio. Lucas se levantou rapidamente, estranhando a visita inesperada. Ele foi até a porta e, ao abri-la, se deparou com um homem alto de terno escuro, com uma expressão séria e um olhar penetrante. Você é Lucas? O homem perguntou, a voz grave e autoritária. Sim, sou eu. Quem é você? Lucas perguntou, já começando a sentir um desconforto no ar. Ele não sabia se deveria confiar naquele homem. O meu nome é Carlos. Estou procurando por uma mulher chamada Sofia, disse o homem sem nenhum sinal de hesitação. Ela está aqui, não está? Lucas hesitou por um momento. Ele nunca tinha visto aquele homem antes, mas a maneira como ele falou de Sofia fez com que algo no estômago de Lucas se revirasse. O que esse homem queria com ela? Ela está aqui, sim. Mas quem é você e o que quer com ela? Lucas perguntou com a voz mais firme agora, desconfiado. Carlos olhou diretamente para Lucas, como se estivesse avaliando a situação. Eu sou um investigador. Sofia é uma pessoa desaparecida e precisamos encontrar respostas sobre o que aconteceu com ela. Desaparecida? Lucas se surpreendeu. Eu não sabia disso. Sofia. Ela não se lembra de nada. Ela está fugindo de alguma coisa, mas ainda não sabe o que. Carlos olhou para a porta aberta, como se estivesse avaliando o ambiente. Isso é grave. Ela não pode ficar aqui. Não é seguro. Sofia. Apareceu atrás de Lucas ouvindo a conversa. Quando ela viu Carlos, um arrepio percorreu seu corpo. Ela se encolheu um pouco, como se temesse que aquele homem soubesse mais sobre seu passado do que ela mesma. Quem é você? Sofia perguntou com a voz trêmula,
olhando para ele com um misto de desconfiança e medo. Carlos a observou por um momento antes de responder. Eu sou quem está tentando descobrir o que aconteceu com você. Você foi dada como desaparecida meses atrás, Sofia, e agora estou... aqui para descobrir a verdade. O coração de Lucas acelerou. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas sentiu que a presença daquele homem significava algo mais perigoso do que ele imaginava. Eu não sei nada. Eu não lembro de nada. Sofia disse com a voz baixa, mas os olhos arregalados, como se estivesse tentando entender o que estava acontecendo. Carlos olhou para ela, com uma expressão séria, quase fria. Você vai lembrar. Só precisa se sentir segura o suficiente para confiar em... alguém. E você não pode ficar aqui. Eles podem estar procurando por você. Quem, Carlos? Lucas perguntou, já sentindo uma angústia crescente no peito. Quem está procurando por ela? Carlos hesitou por um momento antes de responder com um tom grave. O mesmo grupo que a sequestrou. E talvez até mais pessoas. Eles vão vir atrás de você, Sofia. E precisamos mantê-la em segurança. Sofia olhou para Lucas, seus olhos cheios de medo e incerteza. Lucas, por sua vez, sentiu que sua vida, que até então parecia tranquila, estava se tornando cada vez mais complexa e perigosa. O que ele deveria fazer agora? Proteger Sofia, que parecia ser uma vítima de algo muito maior do que ele imaginava, ou tentar entender esse mistério que parecia envolvê-la? Não se preocupe, Sofia. Eu vou te proteger. E se precisar, vou lutar contra qualquer um que venha atrás de você. Lucas disse, tomando a decisão de que não deixaria aquela mulher sozinha, nem por um segundo. Mas ele sabia que a batalha que estava prestes a enfrentar não seria fácil. E talvez ele estivesse entrando em algo do qual não conseguiria sair tão facilmente. Você já parou para pensar em como a vida pode mudar em um segundo? Agora, imagina estar no lugar de Sofia, fugindo de um passado que você não lembra, mas sente que está te perseguindo. Eu quero saber, de onde você está assistindo a essa história? Deixe um comentário aqui e me conte de onde você está acompanhando essa jornada. Vamos compartilhar juntos esse momento muito emocionante e, quem sabe, um pedaço do seu mundo se conecta com o dela. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever para acompanhar o que vem a seguir. A visita de Carlos deixou o ambiente tenso. Depois que ele foi embora, Lucas ficou pensando em tudo o que tinha ouvido. A ideia de que Sofia estava sendo procurada por um grupo de pessoas desconhecidas o deixava inquieto. Ele sabia que precisava fazer algo para mantê-la segura, mas não tinha a menor ideia de como lidar com uma situação tão grave. Sofia, por outro lado, parecia mais perdida do que nunca. Ela se sentava no sofá, os olhos fixos em algum ponto indefinido na parede, como se estivesse tentando lembrar algo importante, mas as peças do quebra-cabeça não se encaixavam. A cada minuto que passava, ela parecia mais distante e Lucas não sabia como trazê-la de volta. Eu não sei o que fazer, Lucas. Eu sinto que estou sendo observada, como se alguém estivesse sempre me seguindo. Sofia finalmente falou, quebrando o silêncio. Lucas se sentou ao lado dela, olhando para seu rosto cansado e angustiado. Ele não sabia como aliviar o medo dela, mas estava determinado a tentar. Eu vou te proteger, Sofia. Não vou deixar ninguém te machucar. Pode confiar em mim. Ele disse, tentando passar segurança, embora soubesse que a situação era bem mais complicada do que ele imaginava. Sofia olhou para ele, mas seus olhos estavam vazios, como se ela estivesse se afastando de tudo o que havia ao seu redor. Eu fui.
Traída, Lucas. A pessoa em quem eu mais confiava me entregou. Foi ela quem me colocou nesse pesadelo. O coração de Lucas se apertou. Ele sabia que aquele era o momento em que Sofia precisava abrir seu coração e contar a verdade. Mas ele também sabia que isso não seria fácil. Quem foi, Sofia? Quem te traiu? Lucas perguntou com a voz baixa e calma, sabendo que qualquer pressão poderia fazê-la se fechar novamente. Ela levou a mão ao rosto, como se estivesse tentando segurar as lágrimas que já ameaçavam cair. Meu irmão, ele me entregou para aquelas pessoas. Ele sabia o que estava acontecendo, mas me deixou sozinha. Lucas não conseguiu esconder a surpresa. A última coisa que ele imaginaria era que alguém tão próximo de Sofia pudesse traí-la de uma maneira tão cruel. Ele ficou em silêncio por um momento, tentando processar a dor que ela estava sentindo. Eu não sabia, Lucas. Eu não sabia o que ele estava fazendo. Eu confiei nele, mas agora eu não sei mais em quem confiar. Tenho medo de olhar para as pessoas e ver os rostos deles me observando. A dor na voz de Sofia era palpável e Lucas sentiu um peso enorme no peito. Ele sabia que o caminho à frente seria cheio de obstáculos, mas algo dentro dele o fez se aproximar ainda mais de Sofia. Ele queria ajudá-la, não importava o que acontecesse. Eu sei que tudo isso é difícil, Sofia, mas eu vou estar aqui. Juntos, vamos encontrar uma maneira de dar um fim nisso. Eu não vou deixar você fugir sozinha, não mais. Lucas disse com firmeza. Sofia o olhou, os olhos marejados, e pela primeira vez desde que ele a conheceu, ela parecia estar começando a acreditar nas palavras dele. Ela segurou sua mão com mais força, como se estivesse buscando uma razão para acreditar que, talvez, ainda houvesse uma saída. Mas Lucas sabia que o pior ainda estava por vir. Eles estavam sendo observados, e se o irmão de Sofia estava envolvido, isso significava que havia mais pessoas jogando um jogo perigoso. Ele só esperava estar preparado para enfrentar o que viria a seguir. O dia amanheceu nublado, e o clima parecia refletir o estado de espírito de Sofia e Lucas. Desde a visita de Carlos, as coisas haviam mudado. A tensão estava no ar, e a sensação de que algo pior estava por vir não saía da cabeça de nenhum dos dois. Lucas não queria admitir, mas ele sabia que a fazenda já não era mais um lugar seguro para Sofia. Ele estava começando a entender que, se quisessem escapar da ameaça, precisariam fugir. Sofia ainda não. Falava muito sobre o que tinha acontecido, mas o peso da situação era evidente. Cada passo que ela dava parecia mais lento, como se as memórias do passado a puxassem para trás, tornando o futuro incerto. Ela estava lidando com algo que nem ela mesma conseguia compreender totalmente. Lucas, eu não sei mais o que fazer, Sofia murmurou, olhando pela janela, onde a chuva começava a cair. Eu sinto que estou sendo seguida. Eles vão me encontrar. Eu não sei o que fazer. Lucas se aproximou dela, colocando uma mão em seu ombro. Eu sei, Sofia. E é por isso que a gente vai sair daqui. Não podemos ficar aqui mais tempo. Eles vão nos encontrar aqui, eu já sei disso. Vamos fugir, e eu vou te proteger. Fugir? Você quer dizer sair daqui agora? Sofia perguntou com um tom de dúvida na voz, como se não fosse possível. Sim, Sofia. Agora. Não podemos esperar mais. A gente tem que ir, antes que seja tarde demais. Lucas sabia que a situação estava ficando cada vez mais grave. Ele tinha que agir rápido. Ele não sabia como ou para onde iriam, mas sabia que a única chance de manter Sofia segura era não ficar em um só lugar. A fazenda, com suas cercas e portas fechadas, não seria mais um abrigo. Eles precisavam sair antes que fosse tarde.
Sofia olhou para ele com os olhos cheios de medo e incerteza. Mas para onde vamos, Lucas? Onde é seguro? Eu não sei mais em quem confiar. Lucas respirou fundo, tentando manter a calma. Não sei ainda, mas o importante agora é que a gente se afaste de tudo isso. Vamos dar um passo de cada vez. Sofia balançou a cabeça, tentando processar tudo o que estava acontecendo. Ela queria acreditar nele, mas o medo a consumia. Eu tenho medo, Lucas. Eu não posso mais viver com isso, com esse medo constante de que alguém vai me encontrar. Eu perdi tudo. Tudo. Lucas a puxou para um abraço, sentindo sua dor. Ele sabia que não seria fácil. Sofia não estava só fugindo de uma ameaça, mas também de suas próprias lembranças, do peso de algo que não conseguia recordar. Mas ele também sabia que ela não estava sozinha. Ele estava ali. Você não perdeu tudo, Sofia. Eu tô aqui. E enquanto eu puder, vou te proteger. Vamos passar por isso juntos. Lucas disse, com a voz firme, tentando passar mais segurança do que ele mesmo sentia. Eles passaram a noite se preparando para o que estava por vir. Lucas fez o mínimo necessário para sair com o que podiam carregar. Não era o ideal, mas o tempo estava contra eles. Ao amanhecer, eles estavam prontos para seguir em frente, deixando para trás a fazenda que, até pouco tempo, tinha sido o lugar de paz e tranquilidade que Lucas conhecia. Antes de saírem, Lucas olhou para Sofia. Seus olhos estavam cansados, mas havia algo de novo neles. Uma centelha de esperança. Ela ainda tinha medo, mas naquele momento, ela acreditava que, ao menos por enquanto, a fuga era a única maneira de encontrar algum tipo de paz. Vamos, Sofia. É hora de começar de novo. E dessa vez, a gente vai fazer isso. Juntos. Com um último olhar para a casa que eles estavam deixando para trás, Lucas e Sofia seguiram em direção ao desconhecido, com o coração apertado e uma única certeza. A jornada deles estava apenas começando. Às vezes, tudo o que a gente precisa é saber que alguém está ao nosso lado, mesmo nos momentos mais difíceis. Se você acredita que o amor pode superar qualquer obstáculo, comente amor aqui embaixo e compartilhe essa história com quem também precisa de um pouco de esperança. Vamos! Espalhar essa energia positiva e mostrar que o amor é a força que nos move. Os dias após a fuga foram como um borrão para Lucas e Sofia. Eles viajaram sem rumo, sempre evitando lugares muito movimentados, trocando de rota sempre que achavam que estavam sendo seguidos. Mas, por mais que tentassem se manter afastados, o medo parecia estar grudado em Sofia, como uma sombra que não a deixava. Ela não conseguia se livrar da sensação de que algo ou alguém estava à espreita, esperando o momento certo para aparecer. Mas, em meio a toda a atenção, algo inesperado aconteceu. Em um pequeno vilarejo, afastado de tudo o que conheciam, Lucas encontrou um lugar onde podiam finalmente respirar. Era uma casa simples, escondida entre árvores altas, longe das estradas principais, quase invisível para quem não soubesse procurar. Ao chegarem lá, Sofia começou a relaxar pela primeira vez em semanas. A paz parecia verdadeira e ela pôde finalmente se sentir segura, mesmo que por um breve momento. Nunca pensei que veria um lugar assim, tão calmo, tão longe de tudo, Sofia disse, com uma sensação de alívio que transparecia em sua voz. Lucas olhou para ela e sorriu. Aqui a gente vai ficar o tempo que for necessário. Não vamos mais correr, Sofia. Aqui, pelo menos, estamos longe de tudo. Enquanto Lucas preparava algo para comer, Sofia se sentou na varanda, olhando para o horizonte. O ar fresco do campo parecia ajudá-la a clarear a mente. Mas por dentro, ela ainda lutava contra os
fantasmas do passado. Mesmo em um lugar seguro, ela sabia que o que havia acontecido com ela ainda estava vivo dentro dela, esperando para ser enfrentado. Mas, pela primeira vez, ela sentiu que talvez pudesse enfrentar tudo de novo. Talvez pudesse começar de novo. Lucas se aproximou dela com o prato de comida, mas antes de entregar, ele ficou observando Sofia por um momento, como se tentasse entender o que ela estava sentindo. Ele sabia que o medo ainda estava presente, mas havia algo mais em... Sofia agora. Algo que não estava lá antes. Uma centelha de esperança. Você está diferente, Sofia. Eu vejo nos seus olhos. Lucas disse, se sentando ao lado dela. Sofia olhou para ele, e dessa vez, seus olhos não estavam tão vazios. Havia algo de novo. Algo que a fazia acreditar novamente. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, Lucas, mas eu estou começando a acreditar que talvez eu ainda tenha uma chance. Eu posso tentar começar de novo. Lucas sorriu e segurou a mão dela. Eu vou estar. Aqui, Sofia. Não importa o que venha, a gente vai passar por isso, juntos. E tudo que a gente precisa agora é continuar. Nesse momento, Sofia sentiu algo que não sentia há muito tempo. Uma sensação de que, talvez, o amor e a força de alguém ao seu lado pudessem ajudá-la a enfrentar o que estava por vir. Eles estavam apenas começando, mas a jornada deles parecia pela primeira vez ter uma direção. Eu não sei o que você vê em mim, Lucas, mas o que você me deu foi mais do que eu poderia imaginar. Obrigada por me ajudar a lembrar que ainda existe a possibilidade de recomeçar. Com um sorriso discreto, Lucas respondeu: o que você precisa é acreditar, Sofia, e eu sei que você consegue. A paz que sentiram naquele momento foi temporária, mas significativa. Eles sabiam que o futuro ainda era incerto, mas com cada passo dado juntos, eles estavam se reconstruindo. A dor ainda estava ali, mas agora havia uma esperança que os dois carregavam. Talvez o futuro pudesse ser diferente e... talvez, só talvez, o amor fosse a chave para recomeçar. O vilarejo parecia mais tranquilo do que qualquer lugar que Lucas e Sofia já haviam passado. Mas, como sempre, o passado não fica para trás facilmente. Quando a manhã amanheceu e o sol se levantou, o medo voltou a surgir em Sofia. Ela se levantou cedo, como sempre fazia, mas dessa vez foi diferente. O peso em seus ombros estava mais forte. Era como se algo estivesse se aproximando, algo que ela não conseguia controlar. Lucas estava na cozinha, preparando um café. Quando a ouviu caminhar pela casa, soube que algo estava acontecendo. Ele a viu parada na porta da varanda, com um olhar distante. Os olhos de Sofia estavam em busca de algo, mas ela não sabia exatamente o que. A sensação de alerta tinha voltado, e com ela, as lembranças de um passado que ela não queria encarar. Sofia, Lucas chamou com suavidade, colocando a xícara de café na mesa ao lado dela. O que aconteceu? Você parece preocupada. Ela olhou para ele, seu rosto marcado pela incerteza. Eu não posso mais fugir, Lucas. O que aconteceu comigo, com a minha vida, não vai simplesmente desaparecer. Eu sei que alguém vai me encontrar. Eles sempre me encontram. Lucas se aproximou e colocou a mão sobre a dela. Você está segura aqui, Sofia. Nós estamos juntos. Eu vou te proteger. Mas mesmo enquanto ele falava, ele sabia que aquela sensação de segurança era momentânea. Sofia estava lidando com algo muito maior do que qualquer um poderia imaginar. E ele também sabia que não podia protegê-la de tudo. O passado dela era como uma sombra, que sempre retornava, mais escura e mais pesada. Eles sabem onde estou, Lucas. Eu senti isso desde o momento em que saímos da fazenda. Eu vejo os olhos deles em mim, cada vez que passo por um lugar.
Sempre há alguém me observando, e eu não sei se posso escapar dessa vez. Sofia estava desmoronando, e Lucas sentiu a dor dela como se fosse sua. Ele queria acreditar que tudo estava sob controle, mas sabia que... a situação estava além de qualquer controle que ele pudesse ter. Ela não estava apenas fugindo de um lugar físico, ela estava fugindo de si mesma, de um passado que a perseguia a cada passo que dava. Eu não sei o que você está enfrentando, mas eu estou aqui. Eu não vou deixar você passar por isso sozinha, Sofia. Não importa o que tenha acontecido antes, eu vou te ajudar a seguir em frente. Juntos, vamos enfrentar o que for preciso. Lucas disse com firmeza, sentindo que a única coisa que ele... podia oferecer agora era sua presença, seu apoio incondicional. Mas Sofia olhou para ele e seus olhos estavam mais sombrios do que ele jamais imaginou. Eu sei que você quer me ajudar, Lucas, mas você não sabe quem está atrás de mim. Você não sabe o que eles são capazes de fazer. E eu não quero mais ninguém machucado por minha causa. Nesse momento, algo na maneira como ela falou fez o coração de Lucas bater mais rápido. Sofia estava quebrada, mas também era mais forte do que ele poderia. Entender. Ela não estava apenas fugindo. Ela estava tentando proteger todos ao seu redor, até mesmo ele. Você não precisa fazer isso sozinha, Sofia. Se você me permitir, eu vou lutar com você, ao seu lado. Lucas disse, seus olhos fixos nos dela. Sofia se afastou lentamente, olhando para o horizonte distante. O medo estava lá, claro, mas também havia algo mais. Algo que ela começava a entender. Ela não estava mais sozinha. Talvez finalmente houvesse uma chance de confrontar o que ela temia. Tanto. Eu não sei se posso te pedir isso, Lucas, mas eu preciso que você me ajude a enfrentar o que está por vir. Eu não sei o que vai acontecer, mas preciso tentar. Preciso que você esteja ao meu lado quando eu finalmente lembrar de tudo. Só então poderei realmente me libertar. Ela disse, a voz cheia de dor, mas também de uma coragem que ele nunca havia visto nela antes. Lucas olhou para ela e, por um instante, teve a sensação de que tudo o que haviam passado juntos os havia levado até aquele ponto. E, pela primeira vez, ele acreditou verdadeiramente que Sofia poderia superar seu passado. Juntos, eles poderiam enfrentar qualquer coisa. Você tem minha palavra, Sofia. Não importa o que seja, eu estarei com você. Naquele momento, a decisão estava tomada. Eles enfrentariam o passado de Sofia, não importa o custo. E por mais difícil que fosse, Lucas sabia que o amor e a confiança entre eles seriam as únicas coisas capazes de trazê-la de volta para a vida. Mas o que Sofia não sabia era que o verdadeiro desafio estava prestes a começar. O passado dela finalmente estava voltando, e talvez dessa vez ele não fosse tão fácil de escapar. Agora que você conheceu um pouco da jornada de Sofia e Lucas, eu quero saber, qual foi a parte da história que mais te tocou até agora? Comente abaixo e compartilhe o que você acha que vai acontecer no próximo capítulo. Sua opinião é super importante e ajuda a gente a criar mais histórias que você ama. Não se esqueça de deixar seu like também. Vamos juntos nessa jornada. Os dias na pequena casa pareciam tranquilos demais para Sofia. Mesmo com a sensação de segurança que ela começava a sentir, o medo não a abandonava. Algo estava prestes a acontecer. Ela sabia disso. Durante a noite, Lucas acordou com o som de um carro distante. Algo não estava certo. Você ouviu isso? Sofia perguntou, os olhos arregalados. Lucas se levantou rapidamente, indo até a janela. Alguém está se aproximando. Temos que sair agora. O pânico.
tomou conta deles. A paz que tinham encontrado parecia desmoronar, e a sombra do passado finalmente os alcançava. Lucas e Sofia correram pela casa pegando o essencial. O som do carro se aproximando aumentava o pânico. Eles estão vindo, precisamos sair agora, disse Lucas tenso. Sofia, com o coração apertado, olhou para ele. Eu não sei mais o que fazer, Lucas. Tenho medo de quem sou agora. Lucas segurou sua mão firme. Você não está sozinha. Juntos, vamos enfrentar isso. Ela respirou fundo. Sentindo a coragem crescendo. Eu vou com você, disse finalmente decidida. Eles saíram da casa, prontos para encarar o que fosse, confiando um no outro, com a esperança de que a fuga não era mais uma opção. Agora que você conhece um pouco mais da história de Sofia e Lucas, eu quero saber: qual personagem está tocando mais o seu coração até agora? Comente abaixo o nome do personagem principal que mais te marcou. Sua opinião é super importante e ajuda a gente a entender o que você mais gosta na... trama. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever para acompanhar os próximos capítulos dessa jornada. A estrada parecia longa demais. Sofia olhava pela janela, com o peso do passado em seus ombros. Eu tenho que saber o que aconteceu, Lucas, disse com a voz trêmula. Lucas segurou o volante com firmeza. Eu estou com você, Sofia. Vamos enfrentar isso juntos. O silêncio no carro era pesado e o futuro parecia incerto, mas a decisão estava tomada. Eles não podiam mais fugir. Chegaram a Sá. Um local isolado, onde a verdade aguardava. Eles estão aqui, Sofia. Prepare-se, Lucas disse, olhando ao redor. Sofia estava nervosa, mas sabia que não havia volta. Eu estou pronta, respondeu, sua voz cheia de coragem, mas com o medo ainda presente. Juntos, eles enfrentaram o que parecia impossível, buscando a liberdade que tanto almejavam. Depois de um confronto tenso, Sofia finalmente olhou para Lucas. Eu não sei o que teria feito sem você, disse ela com lágrimas nos olhos. Lucas sorriu suavemente. Juntos conseguimos, Sofia. Não importa o que aconteça, você nunca mais estará sozinha. O alívio era visível em seu rosto, mas a luta estava longe de acabar. No final, os dois estavam na estrada novamente, mas agora havia uma nova esperança. Sofia olhou para Lucas com um sorriso verdadeiro pela primeira vez em muito tempo. Eu sei que o caminho será longo, mas não preciso mais temer. Lucas apertou sua mão. Eu estarei com você, sempre. O futuro era incerto, mas juntos eles finalmente podiam recomeçar. Essa jornada de Sofia e Lucas te tocou. Então compartilhe essa história com alguém que também precisa sentir que nunca está sozinho. O poder do apoio mútuo e do amor pode mudar vidas, e você pode ser a chave para inspirar alguém agora. Se essa história fez diferença para você, compartilhe e ajude mais pessoas a acreditarem que juntos tudo é possível. Vamos espalhar essa mensagem de força e superação.